Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é dia 28 de março, segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Eu não estou fazendo esse vídeo ao vivo porque estou de viagem para o Rio Grande do Sul para trabalhar na Jocum essa semana, ministrando numa ETED, numa escola de discipulado, e também numa escola de missões à noite. Vou estar ministrando de terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e domingo estou retornando. Então é uma bênção de Deus, né? Então por isso, como eu estou em viagem, eu não pude fazer ao vivo, tá bem? 8 horas da manhã, eu estou no ônibus indo para o Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, que vai ao ar de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no meu Facebook, depois eu compartilho no YouTube, e tem sido um tempo muito especial. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Segunda-feira da quarta semana da Quaresma, dia 28 de março. A Quaresma é uma caminhada espiritual, um retiro espiritual, onde nós somos profundamente impactados pela palavra do Senhor. Quem está me assistindo agora ao vivo é a Marisa, que está aqui com a gente, a Lídia e o Estevão. Não é? Mas você que vai assistir depois, escreva o seu nome aí, dá a paz do Senhor, coloque suas observações, suas orações, seus pedidos, porque sempre eu leio os comentários. Amém? O Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho do dia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. E agora, Pai amado, essa segunda-feira seja guardada pelo Senhor. Guarda a minha viagem para o Rio, guarda a minha viagem para o Rio Grande do Sul, guarda a minha viagem de ônibus até Caxias do Sul. Deus, que seja, Pai, uma semana onde eu tenha unção de Deus e sabedoria para ministrar a Tua palavra. Preciso muito da Tua graça, e sem a Tua graça não consigo absolutamente nada. Pai amado, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então anota aí, Marisa. O evangelho de hoje é João 4, 43 a 54. João 4, 43 a 54. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele pedi-lo que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhes disse: se você não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o filho estava vivo. Então perguntou a que horas o filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à hora da tarde, a febre o deixou. A 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia.
Palavra do Senhor? Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse santo e precioso Evangelho. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu Espírito Santo conosco. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, nos oriente, nos dê o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amado, esse Evangelho fala da fé. E é interessante você notar que o contexto, Jesus sai de Jerusalém e volta para Galiléia. No Evangelho de João, Jesus purifica o templo agora no início do ministério, não é? Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa purificação do templo acontece no final do ministério. Nós sabemos que muitas histórias do Novo Testamento, do Evangelho, não estão colocadas de forma cronológica, não é? O Evangelho de Mateus, ele põe uma sequência de milagres, uma sequência de ensinos, uma sequência de parábolas, não é? Quando Jesus fez parábolas em vários momentos, mas ele não segue uma linha cronológica, ele segue uma linha temática. Por isso o Evangelho de João coloca a purificação do templo justamente no início do ministério do Senhor. E é interessante, irmãos e irmãs, que Jesus agora retorna para a Judéia, né? Retorna para Cafarnaum, depois ele volta para Caná da Galileia. E o Evangelho vai falar sobre fé. Fé. O que é fé? E é tão interessante que o Evangelho de João não gosta de usar a palavra fé. Ele usa a palavra crer. Também não gosta de usar a palavra milagres. Usa a palavra sinais. São sinônimos. Mas ele prefere essa palavra crer, né? E para o Evangelho de João, crer, ser crente, significa se comprometer com aquilo que você crê. Amado, Quaresma é uma caminhada que nos prepara para a celebração da ressurreição de Cristo. E nós somos chamados a crer nesse Senhor Todo-Poderoso que morreu e que ressuscitou para a nossa salvação. Então o Evangelho diz assim, é João 4, do 43 a 54. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia. Lembra que ele estava em Jerusalém, na Judéia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Não é? Esses galileus estiveram em Jerusalém com Jesus e viram os muitos milagres que Jesus realizou em Jerusalém. E é interessante que esses milagres nem estão registrados aqui. Mas Jesus em Jerusalém, no início do seu ministério, ele realizou muitos milagres e esses galileus viram. E aí a palavra do Senhor diz assim, olha, Jesus outra vez foi para Galiléia, para Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Lembrando, irmãos, que Caná da Galiléia é a terra de Bartolomeu, né? De Bartolomeu. Então Jesus já havia estado em Caná da Galiléia, realizado ali seu primeiro milagre, saiu de Caná da Galiléia, vai à Judéia, retorna para a Galiléia, ali tem esse encontro rápido com os galileus que viram seus milagres lá em Jerusalém, mas agora Jesus vai para Caná da Galiléia, vai ministrar em Caná da Galiléia. Ele tinha conhecidos lá, né? Parte da sua família estava lá. E é interessante que a Bíblia diz que havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse oficial do rei era um oficial de Herodes, diferente do centurião.
Tem pessoas que lêem essa passagem, Marisa, inclusive os críticos, né? Acho que é mesmo. E fala, os críticos falam isso, teólogo, está se referindo ao centurião. O centurião trabalhava para o Império Romano. Esse oficial trabalhava para o rei Herodes. Ele era um oficial do rei. Poderia até ser um romano, mãe, mas a serviço do rei Herodes. Mas provavelmente não era um romano, mas era um oficial a serviço do rei, que estava ali em Caná da Galileia, cujo filho estava doente em Cafarnaum, né? Ele estava em Caná da Galileia a trabalho, a serviço. Uma coisa nós sabemos, que o filho dele está em Cafarnaum e ele está em Caná da Galileia. De Cafarnaum para Caná da Galileia, de ônibus, de carro, é muito rápido. A pé leva um pouco de tempo, a cavalo também, não é? Mas é interessante que quando ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Por isso que dá a entender, Marisa, que ele estava na Galiléia e alguém diz assim, olha, o Senhor Jesus está lá em Caná. Então ele sai de Cafarnaum e vai para Caná para chamar Jesus. Ou ele estava a serviço do rei em Caná e soube que Jesus estava ali. O mais interessante é que ele sabia que Jesus podia curar. E ele pede para que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Qual é a doença nós não sabemos. Mas ele fala, Senhor, venha curar o meu filho porque ele está morrendo. Nesse momento, Jesus, o texto diz, Jesus lhe disse, mas não diz só para ele, para todos, fala no plural, ó, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Por que Jesus fala essa frase? Porque Jesus viu o coração desse homem e viu que esse homem cria sem ver os sinais e prodígios. Tá vendo? Jesus está usando ele como um símbolo, um sinal pedagógico para os próprios apóstolos e para as outras pessoas. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Não é? Preste atenção nisso, querido. A lógica do evangelho é: primeiro eu creio, depois eu vou ver sinais e prodígios. Se eu quero primeiro ver sinais e prodígios para depois crer, eu estou tendo uma atitude ímpia. Lembra, no Evangelho de João vai falar isso, Jesus andava e as pessoas iam pedindo sinais. Senhor, faça um sinal aqui. Senhor, faça um sinal ali. Não é? Para que a gente possa crer no Senhor. Jesus nunca fez sinais para que as pessoas pudessem crer nele. Ele fazia sinais por compaixão e por misericórdia, não por autopromoção. Então, no Evangelho, a lógica é essa. Você primeiro crê. Se creres, verás a glória de Deus. João capítulo 11. Quando Jesus fala para Marta, não é? Se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus diz assim, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Você só crê se você vê sinais e prodígios? Assim não vai funcionar. Amado, eu lembro até hoje quando eu fui meditar nas bênçãos de Deuteronômio 28. Não é? Moisés está no Monte Nebo, nas campinas de Moabe, e ele ministra uma palavra de fé, de prosperidade, de vitória. E como o povo estava, mãe? Todo mundo cheio de poeira, barba amarela de poeira, cabelo amarelo de poeira. Eles ainda não tinham conquistado nenhuma cidade lá em Canaã, não é? Não tinha nada, não tinha cidade, não tinha casa, não tinha perspectiva assim palpável. Eles só tinham a palavra. A palavra dizia, vocês estão abençoados,
Vocês são cabeça e não cauda. Só estarás em cima e não embaixo. Se fizer a vontade do Senhor, vocês comerão o melhor dessa terra. A sua esposa, seu filho, a vaca, o bezerro, o boi, a ovelha, tudo vai ser próspero. E eles estão, todos eles, com uma fome tremenda, num lugar cheio de pedra, pedra. Monte Nebo é um lugar lotado de pedra, não é? Eles estão recebendo a palavra de Moisés, não é? Eles não tinham nada, mas eles precisavam crer. Talvez você diga assim: eu não tenho saúde, mas eu vou crer que Deus vai me curar. Eu não tenho visto meu neto melhor, mas eu creio que Deus hoje vai fazer a diferença na vida dele. Eu não sei de onde virá meu recurso financeiro, mas eu creio que Deus já está entrando com providência. Jesus diz: olha, se vocês não crerem, de modo nenhum irão. Se vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Era a lógica dos incrédulos que Jesus estava vendo na vida deles. Mas aí entra esse oficial do rei que fez esse pedido. Jesus viu que o coração dele era bom, de fé. Tanto é, olha o que acontece no versículo 50, Marisa. Jesus respondeu: vá! Não, aí o oficial diz assim no 49. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Primeiro era, Marisa, venha curar meu filho porque ele está morrendo. Como Jesus conversa, né? Ó, se vocês não verem sinais e prodígios, mesmo que ele ficou meio nervoso, não é? Senhor, venha antes que meu filho morra. Mas ele é muito simpático, muito temente a Deus, porque ele chama Jesus de Senhor. Ele não está faltando com respeito, né? Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Esse oficial do rei viu um fogo cair do céu, Maria? Não. Ele viu um vento forte passar no seu rosto? Ele viu uma nuvem vermelha no céu? A única coisa que ele teve ali foi o quê? A palavra de Jesus. Nada mais. Ele não viu nenhum sinal e nenhum prodígio, mas ele creu. Por isso que ele passou a ser um símbolo da fé para as outras pessoas. Jesus vira para as pessoas e fala: olha, se vocês não virem sinais nem prodígios, vocês não crerão. Aí Jesus olha para ele e falou: Senhor, vem rápido, meu filho está morrendo. Vá, teu filho vive. Jesus não ministra nenhum sinal e nenhum prodígio. Ele só usa a palavra. E olha o que a palavra de Deus diz. Esse texto sempre me impactou. Vá, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Qual era o pedido dele, Marisa? Que Jesus fosse com ele. Jesus está dizendo: eu não vou. Vai você, porque o teu filho vai viver. O homem creu na palavra do Senhor e partiu. Ele não pede para Jesus ir. Ele já tem promessa, ele já tem palavra. Ah, faça isso, Jesus, mais isso e isso. Não, faça mais isso, aquilo assim. Faz mais... Não, ele tem a palavra. Então basta, ele creu. Esse é o diferencial. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Esse homem passa a ser uma escola para a nossa vida. Se eu quero a vitória de Deus, eu tenho que apenas crer e partir. Crer e fazer o que Jesus manda. Crer e deixar Deus me usar. Crer e tomar posse da bênção. Mas, pastor, a situação é tão difícil. Creia somente que Jesus está cuidando de tudo. Creia nas promessas. Pegue a palavra de Deus. Pegue promessa da sua vida. Repita ela muitas vezes na sua vida. Fique com a promessa. Fique com a palavra. E se der errado? Pronto, a dúvida já entrou. Vai dar errado. Se você falar assim, e se der errado? Prepara porque vai dar errado.
que a dúvida entrou. Então você tem que ficar só com a palavra. O se não pode entrar. Se o se entrar, vai dar errado. Porque você interagiu com a dúvida e não com a fé. A Bíblia diz que o homem creu e partiu. Aí a história termina, ó. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que seu filho estava vivo e curado. E ele pergunta que horas que o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, 13h, a febre o deixou. Né? Foi a hora que Jesus tinha falado. Como fala ontem, então pode ser que ele chegou, né, Marisa? À noite, porque o dia termina ao pôr do sol. Ontem, 13h, olha, quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro, anunciando que seu filho estava vivo. Não passaram-se 24 horas, né? Ainda mais que é um lugar muito perto. Então perguntou que hora seu filho havia sentido melhor. Informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. O oficial e a sua casa, né, todos se converteram, receberam Jesus como Senhor e Salvador, todos creram. Por isso que você vai ver mulheres de oficiais de Herodes seguindo Jesus, né? Inclusive talvez a mulher desse oficial, a família desse oficial, porque todos eles creram. Olha que coisa linda. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia, né? Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa espetacular esse texto está nos ensinando. O Evangelho está dizendo assim: creia, apenas creia. Você vai colocar alguma coisa diante de Deus agora, você vai crer. Amém? E a tua vida será de vitórias em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós cremos e recebemos esse Evangelho no nosso espírito. Nós não queremos ver sinais e prodígios para crer. Nós vamos crer antes. Porque a Bíblia diz que esses sinais vão seguir os que creem. Se crer, verás a glória de Deus. Nós queremos aprender a crer antes. Crer quando não temos nada. Crer quando as portas estão fechadas. Crer quando os recursos acabaram. Crer quando vem a luta. Crer na bênção e na vitória. Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. É nesse momento agora que você vai escrever os seus pedidos de oração. Amém? Escreva aí seus pedidos de oração, que nós vamos te abençoar em nome de Jesus. Todos vocês. O Davi daqui a pouco está voltando para Campo Grande, Campo do Goitacazes, com a nossa irmã Herodia. Estamos orando por você, Davi. Faça uma viagem abençoada em nome de Jesus. Estamos orando pelos nossos irmãos de Ji-Paraná, nossas irmãs e irmão de Portugal, Fausto e Suzy dos Estados Unidos. Estamos orando por vocês. Orando por nossos irmãos e irmãs aí do Rio de Janeiro, de Friburgo, nossa igreja linda, de Petrópolis e de todo lugar do Brasil e do mundo que está vendo esse vídeo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor. Ore por mim, como a Marisa pediu. Olha, ore pela viagem do Edson, trabalho essa semana na Jocum. Amém? Então vamos orar nesse momento. Madalena, eu te abençoo. Abençoa a Beth, a Paulinha, abençoa a Angélica, a Patrícia. Abençoa o Osmar. Abençoa o pastor Raimundo. Já está em casa. Olha que beleza, hein? Abençoa o Jaime e a Penha, mãe. A Maria Neuza. Abençoamos a ordem diaconal, o Livingston. Abençoamos em nome de Jesus o seu Osmar, Moisés, Ivete, Luzia, Marina, Maria, pessoas tão queridas e especiais. Nós abençoamos a sua vida.
Abençoamos Ana Maria também com o seu joelho, né? Abençoamos todos vocês que estão pedindo oração. Todos. Né, Marisa? Glória a Deus. Se tiver algum aniversário, coloca aí. Eu quero louvar a Deus pelo aniversário da Tereza Pereira, gente. Tereza Pereira fez aniversário sábado. Ela comeu cajuzinho, bolo, pastel de carne. Hoje é segunda-feira e ainda está comendo. Né, Tereza Pereira? Parabéns, Tereza Pereira. Você é uma bênção, um exemplo na nossa vida. Nós amamos muito a Tereza Pereira. Uma bênção do Senhor. Glória a Deus por todos vocês. Amém? Todos vocês são bênção na nossa vida. A Elonede, querida Elonede. Alice Albuquerque, Iris, Lígia. Pessoas caras, preciosas. Amém? Vamos orar então. Senhor, todos esses nossos irmãos nós colocamos nas tuas mãos. Pai, te agradecemos muito, Pai. Essa semana o Adalto completa 91 anos, irmão do Gessé, que coisa linda. Nós te agradecemos muito, Pai, por esse tempo. Colocamos a Laura e a Débora. Quem está com pneumonia? É a Laura, né? Laura ou Débora está com pneumonia. Nós pedimos a cura divina em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós abençoamos, ó Pai, essas crianças com cura e com bênção. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de unção. Abençoe a família e a saúde. Nós oramos, oração o Senhor nos ensinou. Pai amado, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orando pela Ana Maria Matos, Maria, o joelho dela direito seja curado em nome de Jesus. Amém? Pessoal, Deus abençoe em nome de Jesus. Tem uma segunda-feira linda. Reinaldo, Sandra aí em Ji-Paraná. Que maravilha. Roger também, pastor Orlando aí em Petrópolis. Só vitória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. A paz.